Vocês veem a tela e me veem, né? Tá tudo ok aí, né? E me ouvem, né? Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o equacionamento do método das forças e vai começar a fazer um exemplo que provavelmente a gente termina amanhã ou durante o dia hoje, à medida do possível, obviamente. A gente vai resolvendo e colocando as informações no grupo. Então, na aula de ontem, né, a gente falou sobre a introdução ao método das forças. Hoje a gente o objetivo da aula, do início da aula de hoje, né, a primeira parte, é justamente a gente formalizar um pouco os conceitos que a gente apresentou, para ficarem numa linguagem, vamos dizer assim, mais matemática, tá? Porque o que a gente fez ontem foi mais um sentido de entendimento, da compreensão dos conceitos, e, e hoje a gente formaliza, tá, para tornar justamente mais, mais execuível, tá? A gente tem a capacidade melhor de executar esse método. E aí, na segunda parte da aula, a gente começa a fazer um exemplo, tá? Da nossa primeira estrutura hiperestática. Então, para começar, né, a gente vai falar sobre grau de hiperestaticidade. O grau de hiperestaticidade de um problema, ele é dado pela soma de dois graus, né? O grau de hiperestaticidade externo e o interno. Então, só para a gente assim, exemplificar, né, a gente já falou sobre isso, mas só para tornar a falar aí, já no contexto de hiperestática aplicado ao método das forças, o primeiro conceito, que é o GE, ele está muito relacionado, né? O GE está muito relacionado ao que a gente já conhece por hiperestaticidade, que vai ser inclusive vai ser o objeto de estudo do nosso primeiro exemplo, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um pórtico como esse aqui, a gente entende claramente que ele é hiperestático, tá? Por que ele é hiperestático? Porque como eu tenho um apoio de engaste juntamente com um apoio simples, num problema plano, o número de reações de apoio é superior ao número de equações disponíveis da estática. Então, em função disso, a gente diz que existe um grau de hiperestaticidade externo relacionado sempre a um número excedente, né? Um número excedente de reações de apoio. Então, as reações de apoio que a gente teria, por exemplo, nesse caso aqui, seriam quatro, né? Quatro reações. E o número de equações da estática são três, tá? Equações de equilíbrio da estática. Então, essa diferença entre esses dois números, a gente dá o nome conceitua como grau de hiperestaticidade externa, tá? Então, relativa às reações de apoio que são externas à estrutura. Já o grau de hiperestaticidade interna, o segundo G apresentado, né, ele não está mais relacionado a reações de apoio, né, está relacionado a esforços internos. Então, esse segundo conceito aqui está relacionado a esforços internos. Então, como assim, professor? Então, suponha que você tivesse o nosso pórtico, vai ser muito comum nos trabalhos de vocês, né, no PBL, então, a casinha que vocês estão trabalhando. Então, em tese, ela seria isostática, tá? Como a gente já falou anteriormente. Só que se você imaginar um seccionamento da estrutura, né? Então, seccionei a estrutura, separei ela em duas partes, a quantidade de esforços internos incógntos que você vai ter no problema, no caso aqui seriam 6 esforços internos, é maior do que a quantidade de equações da estática. Então, eu teria 6 esforços internos e teria novamente 3 equações de equilíbrio da estática, isso no caso plano, tá? Se fosse no caso espacial, seriam 6
Então, essa diferença, novamente, vai fornecer para a gente o que a gente chama de GI. Tá? Então, GI é justamente a diferença entre a quantidade de equações que a gente tem, a quantidade de esforços internos incógnitos que você tem num problema, e a quantidade de equações da estática. Tá? Então, nesse caso aqui, o GE para o problema apresentado seria um GE igual a 1. Tá? E nesse caso aqui seria um GI igual a 3. Então, é a diferença entre esses dois números, tá? A diferença entre a quantidade de incógnitas e a quantidade de equações. Mas por que esse número é importante, professor? A importância desse número dá pelo seguinte, pessoal. Se você pensar que você, num sistema hiperestático, pelo método das forças, você vai sempre trabalhar a busca de um sistema isostático equivalente, então eu preciso determinar quantos são, qual é esse grau de hiperestaticidade. O grau de hiperestaticidade vai ser justamente a soma de GI com GE. E esse grau de hiperestaticidade vai determinar para a gente a quantidade de, de estados virtuais necessários, tá? Estados virtuais necessários para a resolução do problema. Então, assim, a gente tem essa importância desse conceito inicial logo de cara para a gente trabalhar o método das forças, tá? Quando a gente estiver trabalhando no método de deslocamento, vai ter uma situação muito semelhante a essa, tá? Só para antecipar, tá? Então, e a gente vai sempre ficar fazendo um paralelo, tá? De hoje em diante, não de hoje em diante, mas quando a gente começar a trabalhar com métodos de deslocamento, daqui a 2 semanas, a gente vai fazer sempre o paralelo. Quando a gente estiver falando de métodos de deslocamento, a gente vai estar já entendo o método das forças. Por que existe o método de deslocamento? Então, é sempre no sentido de perceber que existem limitações, então a gente vai já falar também sobre algumas delas em relação ao método, e o outro método tenta sempre aperfeiçoar essas limitações. Tá? O que mais que eu queria falar aqui? Sobre hiperestaticidade interna, tá? A forma de avaliar ela, vou pegar uma caneta de outra cor aqui para misturar com esses conceitos. Vocês me ouvem, né? Tá tudo bem com vocês? Tá todo mundo aí? O pessoal todo mundo ligou, ficou aí e foi-se embora. Preciso ouvir voz, Tranquilo. preciso ver gente. Não vou começar a chorar aqui. Recebi uma mensagem no WhatsApp hoje de manhã que me deixou meio assustado. Né? Eu fiquei tremendo aqui, mas depois deixa pra lá. Então, como a gente avalia, tá, o GI? O GE a gente já entende claramente, tá? É muito simples. Você vai somar a quantidade de reações de apoio e faz simplesmente a diferença dessas reações de apoio por 3. Então, quantidade de reações menos 3, em geral, tem algumas particularidades, sabe? Depois a gente vai, em alguns problemas que a gente for abordando à frente, vocês vão perceber isso. Eu vou até colocar uns na lista. Eu devo colocar uma lista para vocês hoje de 5 questões, tá? Não é obrigatório entrega, mas é só recomendação para vocês ir estudando, fazendo continhas. Mas, em geral, é só fazer essa diferenciação. No caso do GI, é o seguinte, pessoal. Eu vou construir um edifíciozinho aqui, tá? Um pouquinho maiorzinho do que a gente já estava fazendo. Estava até no meu status até ontem, mas eu já devo ter apagado, então quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. Fica naquilo lado da minha casa, às vezes eu passo o dia só olhando para ele, tá? Sem fazer nada, eu fico olhando, imaginando que um dia vai ficar pronto. É o nosso edifíciozinho, tá bom? Como a gente avalia o GI? E repito, o GI ele vai estar sempre relacionado a essas situações aqui onde a gente tem que a gente chama de anel fechado na estrutura, ou circuito ou anel, tá? Toda vez que você tiver um anel, ou seja, um quadro na sua estrutura que é fechado, necessariamente você vai ter que cortar ele para entender os esforços, tá? Então, quando você corta ele, naturalmente não surgem só os 3 esforços internos, no caso plano, ou os 6 no caso espacial. Para cada anel vão surgir 3 esforços internos, né? Então, a regrazinha é muito simples. Como a gente calcula o GI? Você vai contar a quantidade de anéis que a sua estrutura tem, ou de circuitos, ou de quadros, como você quiser chamar. Então, vamos contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cada quadro desse, ou cada anel desse, ele vai fornecer para você um GI 3. Tá? No caso plano, tá? Se fosse caso espacial, seriam 6. Mas para cada anel desse, você teria que ter um GI igual a 3. Se eu tenho 6 anéis, é muito simples, né? GI vai ser igual a GI vai ser igual a 6 vezes 3. 6 vezes 3, 12. Então, nesse edifíciozinho aqui, eu teria um GI igual a 12. Tá bom? Um GI igual a 12. Aí eu pergunto a vocês, eu coloquei até os apoiozinhos aqui embaixo para provocar, tá? Qual seria o GE deste problema? Aguardando a resposta. Pode ser no chat, os tímidos. Professor, é 6 vezes 3, 18, não? Eu não sei fazer multiplicação, obrigado. Não, não foi um erro à toa. Tipo assim, eu vou errar para ver se eles corrigem, né? É que eu sou lesado mesmo. 18, tá, pessoal? Obrigado aí, Alisson. Mas quanto é o GE? Se alguém no chat falando. As reações é 4? São 4 reações que você tem, mas quantas equações você tem disponíveis para resolver? 3. 3. Então, 4 menos 3 1, né? é 1, exato. Nesse caso aqui é 1. Então, se o GI é igual a 18, deixa eu botar um 18 bonito, né? Já que eu errei, vamos consertar o erro, né? Borrachinha. Não sei vocês, eu tô com saudade da sala de aula, tá? 18. Então, se a gente quiser calcular qual é o G desse problema, aí eu vou para o próximo slide, tá? Qual seria o G deste problema? Ele vai ser justamente a soma, tá? Então, o G, ele assume o valor da soma de GI com GE. Então, se eu somar GE com GI, eu iria obter o meu grau de peristaticidade do problema. Eu ia escrever, mas já está escrito aqui, não preciso repetir. Para aquele probleminha que eu desenhei ali atrás, né, o nosso G seria 1 em função da única equação a mais 18, então seria 19. E para que esse número é importante? Porque esse número vai determinar para mim a quantidade de estados virtuais. Obviamente, ó, aí vocês percebem qual era o drama de projetar uma estrutura na década de 90, até a década de 90, até a década de 80, tá? Até a década de 80. Na década de 90 as coisas já estavam bem mais simpáticas. Então aí você percebe o drama que era projetar uma estrutura, tá? A gente está falando simplesmente da construção dos estados, tá? E aí a gente volta aqui para trás, ó, vou ver o edifíciozinho de novo, tá? Eu pergunto a vocês, existe alguma hipótese desse edifício ser isostático? Acho que não, né? Não. Vendo isso aqui, a resposta do Renato é corretíssima. Acho que não. Vou dizer assim, não, né? Só que existia, tá? Qual era a ideia que se podia fazer, né? Você ia fazer um empilhamento de estruturas isostáticas, tá? Aí dá para você pensar numa estrutura isostática. Só que isso é muito perigoso, tá? Se você pensar numa estrutura isostática, ela está no seu limite estrutural, por assim dizer. Se um apoio de uma estrutura isostática falha, tá? Se um apoio da sua estrutura isostática falha, em tese, a sua estrutura ela entra em colapso, tá? Uma estrutura isostática, porque ela depende daquele apoio para viver, tá? A vida dele depende daquele apoio, tá? Numa estrutura hiperestática, e uma das primeiras vantagens em relação a uma estrutura hiperestática com a isostática, se não perguntaram, eu vou colocando, né? É justamente isso. Quando você tem a falha eventual de um elemento estrutural, a estrutura hiperestática ela se adequa muito mais facilmente que a estrutura isostática.
Ou seja, há uma redistribuição de esforços. Então, suponha que esse apoio aqui falhasse, eu ainda tenho apoios que garantem a estabilidade global do edifício, tá? Ao passo que, suponha que você não tivesse esse pilarzinho aqui, tá? Esse pilarzinho central. Eu estou mexendo no mouse, vocês obviamente não estavam vendo, né? Então, esse apoiozinho do meio aqui de baixo. Então, suponha que você tirasse esse apoio, essa estrutura ainda assim existiria. Só que agora imagine o contrário. Vou para o slide da frente, que aí fica mais bonito de se ver. Tá? Vou desenhar de novo e vou fazer a pergunta. De novo, eu construo. Só vou diminuir para não perder muito tempo. Então, suponha que agora a gente só tem esses dois apoios. Suponha que um desses apoios falha por algum motivo. O que é que vai acontecer com essa estrutura? Em tese, ela vai cair. Né? Então, em tese, ela vai perder equilíbrio, porque ela não tem equilíbrio global. Tá? Não vai ter como ela se manter íntegra. Então, um dos pensamentos em relação às estruturas hiperestáticas e as vantagens delas iniciais é justamente isso. Ela permite uma melhor redistribuição dos esforços. Tem outras vantagens que a gente vai fazendo as contas, aí cada vez que a gente fizer uma conta, num exercício, vocês vão perguntar, mas professor, o que é que aconteceu aqui? Aí a gente vai perceber, o que aconteceu foi isso, você tornou a estrutura hiperestática, você redistribuiu o esforço, você melhorou a deformabilidade, você conseguiu agora otimizar a sua estrutura, ou seja, ela tem um esforço muito grande, numa determinada posição, agora os seus esforços estão redistribuídos, logo as seções vão ser menores, logo o consumo de aço vai ser menor, logo a quantidade de concreto que você vai usar vai ser menor. Então, por aí vai. Então, com esse número, né, a gente parte para o que a gente chama de determinação do sistema isostático principal, tá? Então, o que é um sistema isostático principal? Tá? Primeiro, lembra que na aula passada eu falei de um E, depois eu falei de um E0? Lembram disso, né? O que era o E, essencialmente? Alguém me fala aí. O problema que a gente estava estudando. Alguns já até fizeram. Exato, era o problema inicial, por assim dizer, né? E ele era o quê? Hiperestático. O que era o E0? Pergunta 2. Era sem os apoios do meio. Era o problema diferentezinho, porque a gente fazia alguma misturada lá, alguma coisa, para que esse problema se tornasse o quê? Isostático. Tá? O E0 era o problema E modificado de modo que ele saísse de um hiperestático e chegasse a um isostático. Como a gente obtém isso? Na aula passada a gente viu, mediante a retirada de apoios. Só assim, professor? Não, tem uma outra oportunidade que a gente vai estudar na aula 20. Colocação de rótulas, tá? Vamos fazer só uma ilustração aqui rápida, tá bom? Para a gente entender. Vou desenhar um exemplo, até provocar já vocês. De uma viguinha parecida com a que a gente fez, só que um pouco menor, porque só tem um apoio a mais. Essa estrutura, essencialmente, é uma estrutura o quê? Isostática ou hiperestática? Hiperestática. De grau G igual a Grau 1. grau 1. Por quê? O GI não existe, ou seja, não tem nenhum anel nessa estrutura. O GE, que é a diferença entre reações e equações, é 1. Por quê? Eu tenho 4 reações, 3 equações de equilíbrio, dá 1. Se eu somar 1 com 0, dá 1. Então, meu grau de hiperestaticidade G desse problema é igual a 1. Ok? Então, eu tenho que retirar um apoio. Beleza, a gente já sabe o que fazer. Agora eu vou provocar vocês. É uma provocação mesmo, tá, pessoal? Bem intencional. Para vocês refletirem, a gente não vai fazer isso hoje, que o objetivo da aula de hoje é um pouquinho diferente, mas provoco porque a gente vai ver muito em breve. Se eu impusesse nessa posição da estrutura uma rótula, o que é que ia acontecer? Ó? Eu não tirei reação de apoio.
Só que com a colocação da rótula, a gente estudou lá em Vigas-Gerber, né, na mecânica 1, eu gero para isso aqui uma nova reação, que é a equação de momento na rótula igual a zero. Essa aqui é uma equação de equilíbrio da estática. Então, eu não mexi com o número de reações, eu mexi agora com o número de equações, ou seja, gerei uma equação a mais. Tá? E só cenas dos próximos capítulos, isso aqui vai ser talvez a forma mais eficiente que a gente tem de resolver uma estrutura hiperestática, principalmente as vigas, tá? E os portos. É uma das formas mais eficientes, tá bom? Mas cena dos próximos capítulos. Uma das desvantagens do método das forças aí está colocada aí embaixo, que é essa quantidade infinita, quase, às vezes, de possibilidades de resolução do problema. Voltando para o exemplo de ontem, tá? Vou mostrar de novo a de ontem aqui. Repito que é a última vez que eu boto esse desenho hoje, tá? Segue a vida. Mentira, eu vou mostrar, mas eu não vou mais desenhar, para você não ter que me aguentar. Já vai estar previamente desenhado. Então, o exemplo de ontem. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C, esse aqui é o ponto D. É o nosso E, tá? Desculpem. O jeito que eu fiz ontem foi tirando o apoio B, a gente retirou o apoio B e o apoio C. Poderia fazer de outra forma? Pergunta para vocês. Alguém? Quem se voluntaria? Nem no chat? Nem no chat. Poderia tirar o Vocês B estão e o aí, D? né? Poderia tirar o B e o D, vamos lá. Poderia tirar o B e o D, né? Por que não? Ia ficar uma vidinha apoiada em A e apoiada em C. É estranha? É estranha, mas não é isostática. Não existe nenhum canto do método que diz assim, construa uma estrutura que não seja estranha. Construa uma estrutura E0 que seja isostática. Então lembre isso aqui. O E0 é uma estrutura isostática. É isso que eu preciso. Se eu fizesse isso aqui que o Raul sugeriu, ó, vamos ver o que aqui é geral. Eu entendi B e D, não foi, Raul? Confere? Isso. Pronto. Essa estrutura aqui é uma estrutura isostática? É. É maluca? É. Mas é possível. Tá bom? Não estou entrando no método de possibilidade, mas é possível. Não é tão maluca, não. A gente vê muito isso aí. Cara. Tem alguns projetos de vocês, tirando o fato que eu estou dispensando os balanços de vocês, né, eu pedi para vocês não considerarem no projeto, por questão de tempo, mas tirando o fato disso, é uma estrutura possível, tá? E aqui é uma das primeiras desvantagens do método das forças, tá? Ele possui muitas opções de caminho para você resolver, muitas possibilidades. E quanto mais possibilidade, existe uma tendência maior de você provocar erros, né, no solucionamento. Tá? Tanto é que antigamente eu fazia as provas e deixava livre, né? Eu estava uma estrutura isostática, uma viga, um pórtico, uma viga ou um pórtico, né? E aí, para corrigir, depois era o caos, praticamente, porque cada aluno fazia de um jeito. Então, eu tenho que fazer 50 gabaritos, porque cada gabarito é um custo de fazer uma prova, né? Então, depende do tempo, né? E as provas na disciplina, vamos dizer assim, convencional, elas são de 4 horas, né? Então, vocês têm ideia do quão era complexo, né? A questão de avaliar todas as possibilidades. Hoje em dia eu deixo mais restritivo, né? Só resolva mediante a pá. Para que a gente fique mais num campo um pouco mais possível, né? De avaliação sobre o método.
E aí, o que é que a gente busca sempre? Aquelas que levem a diagramas mais simples possíveis, né, com resolução mais rápida e, obviamente, buscar o menor risco possível de falha, tá? E, em geral, a gente vai cair na segunda possibilidade. O que é o sistema isostático? É principal, a gente já falou, né? É justamente a estrutura que você tem hiperestática reconstruída no sentido de se tornar isostática, tá? Eu não vou reconstruir mais exemplos para a gente não ficar desenhando bastante. E os sistemas, esse é o sistema principal, que a gente chama de E0. E os demais sistemas são os que a gente chama de sistemas virtuais, que são o quê? Os sistemas virtuais é justamente assim, você não tirou um apoio, naquela posição que você tirou o apoio, ou você impôs uma rótula, você tem que compensar aquela situação. Então, se eu tirei um apoio, eu tenho que jogar a carga de reação do apoio naquela posição. E por aí vai. Então, para cada sistema, cada grau a mais que você tem que construir um estado virtual a mais no problema. Tá? Aqui está construído para um de 1, 2 e 3, tá? Mas pode ser até um N, tá? Não tem limitação, não. Então, aquele exemplo prático que foi falado, dá para passar para um exemplo de pórtico, por exemplo. Se o nosso pórtico fosse esse aqui, que é o que a gente vai já fazer, um parecido, tá? Esse aqui é o nosso E. Se eu adotasse um E0 como sendo esse aqui, ó, esse é o meu E0. Quais seriam os E1, E2, E3? O E1 seria a reação que eu tirei aqui. O E2 seria outra reação que eu tirei aqui. E o E3, a outra reação que eu tirei aqui, tá? Então, essa aqui é a soma do seu problema, né? Aqui seria a reação que você teria aquele ponto, vou chamar de vertical, vou chamar essa aqui a reação horizontal, vou chamar aqui a reação de M. Então, o seu E vai ser igual à soma desses problemas. Então, E vai ser igual a E0 mais V E1, vou só botar V mais E1, mais E2, mais E3. Ok? E1, E2, E3. Então, esse é o meu estado, e esses são os meus estados ou sistemas virtuais, tá? Ninguém me perguntou até agora, mas por que o senhor chama de E, professor? Podia se chamar S1, S2, S3. É o seguinte, vem da história, né, por assim dizer. O E, cada E desse vai chamar de estado. Estou escrevendo com a beleza hoje. Não tem Ctrl Z aqui, não. Vou riscar, para ficar bem riscado. Estado de carregamento. Vem de estado virtual. Virtuais, né? Usei. Estados virtuais. Então, o E0 é o estado de carregamento externo e os EI são os estados virtuais. Como é que funciona a metodologia? Em geral, a gente escolhe um sistema principal, mediante a retirada das dados que a gente chama de redundantes, ou seja, o excesso de hiperestaticidade. A gente calcula o coeficiente os coeficientes de flexibilidade, que na verdade é a matriz de flexibilidade, calcula os coeficientes de carga, né? São aqueles. Então a gente vai fazer o seguinte: dada a escolha do seu sistema principal, E0, primeiro passo, você vai calcular, além do E0, os EIs. Depois de fazer isso, vai calcular o que são os coeficientes de flexibilidade, que vão dar aquelas coeficientes da matriz que eu falei para vocês, no final da aula passada. E você vai calcular quais são os coeficientes das cargas externas. Vai estar aqui desse outro lado. Não sei que letra eu usei ontem. Alguém me lembra aí qual foi a letra que eu usei aqui? Alguém viu ali ontem? F. Foi F, não? Obrigado. Então, calcule os coeficientes de flexibilidade, tá? Que vão ser os inputs, ou seja, a entrada dessa matriz. Calcule os coeficientes de carga, que são as entradas desse vetor, tá? Então,
Isso aqui vem chegar aqui, e esse aqui vai chegar aqui. E resolve o sistema de equações lineares. Obviamente, resolver esse sistema de equação é pegar essa matriz aqui, inverter e multiplicar por esse vetor. Aqui eu vou encontrar os valores das redundantes, né? Então, eu vou encontrar justamente aqueles apoios que eu tirei, as reações daqueles apoios que eu tirei. Mas para que serve isso? Ao final, você vai obter o que a gente chama de esforços finais, tá? O que a gente está fazendo, na verdade, é álgebra linear aplicada, tá, pessoal? Seria até interessante os professores de álgebra estudar um pouquinho disso para eles usarem como exemplo para vocês. Então, eu estou pegando um problema e estou subdividindo ele numa série de outros problemas. X e I. Isso aqui é um somatório, tá? Então, vou chamar x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, aí mais quantos tiverem na frente, tá? Então, você está construindo um sistema de equações. Então, os esforços finais, a gente pode dizer que são a combinação linear das respostas que a gente já tinha. Então, essa combinação linear das respostas que a gente já obteve é muito fácil de ser feito, tá? Então, aqui vai ser nosso sprint final, tá? Então, formalizando o que a gente apresentou ontem, eu só estou mudando isso aqui, ó. O que está chamando de deslocamento do ponto B, a gente vai dar uns nomes agora um pouquinho mais bonitinhos, tá? Cor de tinta laranja aqui. Então, nos coeficientes do estado de carregamento externo, né, aquele estado zero, a gente vai dizer o seguinte: estou calculando deslocamentos delta zero, delta alguma coisa zero. Os coeficientes que estão sendo calculados nos estados 1 é delta alguma coisa 1. Tá? Observe que isso aqui é o segundo número aqui, é o que está valendo, né, para cada posição. E no 2 vai ser igual a esse aqui. Os termos da segunda unidade. O primeiro termo, ele é relativo a cada ponto. Então, para cada grau 1, ou seja, para cada grau que você acrescenta, você vai ter um ponto onde você vai estar calculando um deslocamento. Tá? Então, por exemplo, o primeiro ponto que eu considerei retirar, vou mudar só aqui a cor. O primeiro ponto que eu tirei foi esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto a gente dá o nome de 1. Tem contraste para vocês? Dá para enxergar? Dá. Dá Beleza. sim. E esse outro ponto aqui é o que a gente chama de ponto 2, ou seja, a segunda posição da estrutura onde você tirou o apoio. Então, o que quer dizer delta 1, 0? Significa o deslocamento que aconteceu no primeiro ponto em função do carregamento zero. Ok? Então, só para a gente construir isso aqui agora, né? Para a gente entender a nomenclatura. Delta e J significa o seguinte: o J se refere ao estado de carregamento. Estado de carregamento. E o I, o primeiro terminho, se refere à posição onde você está calculando. Delta, obviamente, pessoal, é o quê? É o deslocamento, né? Generalizado. Então, você vai calcular uma série de deslocamentos generalizados. Olha que coisa interessante. No método das forças, o que você calcula de fato, os termos que você calcula de fato, são deslocamentos. As incógnitas são forças. Mas o que você calcula de fato, ponto a ponto, são deslocamentos. No método dos deslocamentos, que a gente vai estudar daqui a uma semana, 2, como eu falei, é o contrário. Você calcula forças, ou seja, os termos que você vai calcular lá, a gente vai chamar de beta, tá? Só para abrir já um parênteses, são os betas, aqui a gente chama de... Isso aqui é delta minúsculo, né? Mas lá aqui a gente vai chamar de beta. Os termos beta, mesma coisa de J, lá são forças externas, você está calculando na estrutura para você calcular aproximando, né, deslocamento. Aqui a gente usa deslocamentos para calcular forças. Aí você percebe que é um princípio energético. Está tudo energia envolvido por trás, né? O que é energia? É força vezes distância, entendeu?
Por isso que é o método das forças e o método dos deslocamentos, força vezes distância. Existem abordagens diferentes das abordagens energéticas? Existem, tá? Só para deixar claro. Essa aqui é a mais fácil. É a mais possível de ser entendida, tá? As demais usam princípios variacionais, álgebra tensorial, que aí eleva muito o nível. Isso aí a gente estuda a nível de mestrado. Então, o que a gente vai ter justamente isso, um problema inicial que vai ser igual à soma de dois outros problemas. Então, esse aqui é o nosso... Aqui é igual o da aula passada, não muda nada, só estou mudando as nomenclaturas. Então, o nosso problema aqui vai ser justamente a soma de um conjunto de problemas. Agora, perceba o seguinte, eu não já sei resolver isso aqui? É que eu brinquei na aula passada, eu não já sei resolver isso aqui? Resolver, lembre-se, é calcular deslocamento, deslocamentos, diagramas e reações, é o DDR que eu chamei, né? Eu sei fazer isso para esse problema e sei fazer isso para esses outros problemas. Todos esses eu sei fazer. Então, as únicas incógnitas passam a ser x1, x2, tá? Então, se a gente conhecer, a gente já viu como vai fazer, então a gente vai conhecer x1 e x2, e eu sei quem é 0, quem é 1, quem é 2, então qualquer coisa daqui, eu consigo conhecer a posteriori. Como eu disse, é um conjunto de sistemas, é um sistema combinado, tá? Chama de equações lineares combinado. Então, se eu quiser saber, por exemplo, quanto é uma reação de apoio na estrutura inicial, né? Essa estrutura aqui, nosso E, tá? Que é E0, E1, E2. Então, se eu quiser saber quanto é a reação de apoio no ponto A, quanto é a reação de apoio no ponto A, chamada de RA. RA vai ser igual ao RA vai ser igual ao RA daqui, do E0, RA do E2, RA do E3. Obviamente, isso tudo soma multiplicado por x1, multiplicado por x2. E como eu já sei quem é x1, x2, eu já sei assim, depois que eu resolver o método, eu já sei, né? Então, eu posso saber qualquer coisa daqui. Se eu quiser saber uma reação, se eu quiser saber um deslocamento, idem. Se eu quiser saber um diagrama, idem. Então, se eu souber qual é o diagrama desse, o diagrama aqui vai ser a combinação linear deles, tá bom? E por aí vai. Quando a gente constrói o sistema de equações, a gente vai cair nisso, né? Ou seja, eu tenho um deslocamento nulo neste ponto, o deslocamento no ponto 1 é igual a zero, da estrutura E. Então, a combinação linear dele vai ter que ser igual a zero, ou seja, o deslocamento dele no E1, aliás, no E0, mais o deslocamento dele no E1, mais o deslocamento dele no E2. Isso tudo multiplicado por x1, x2. Lembra que a estratégia do x1, x2, pessoal, é porque eu não conheço quem é x1, x2, né? Se eu conhecesse x1 e x2, eu não precisava fazer isso. Eu botava direto aqui, reação de apoio no ponto B, ou reação de apoio no ponto C, mas eu não sei. Eu vou saber só depois. E aí, fazendo isso em forma matricial, no final da aula passada, a gente chega nisso aqui. Lógico, tudo isso aqui é calculável, né? Ou seja, eu sei obter, a gente vai ver agora como, vamos fazer um exemplo. Isso aqui é a única incógnita. Como eu resolvo esse sistema, eu só inverto a matriz, jogo para o outro lado, né? Inverto a matriz que eu coloquei lá, jogo para o outro lado, multiplico pelo vetor de cargas. Então, daqui eu vou ter x1, x2. Bom. Como a gente obtém os coeficientes? PTV. Então, PTV diz para a gente isso aqui, ó. Tem contraste no branco e no preto. Acho que é o roxo. Então, PTV. Então, se eu quiser calcular qualquer deslocamento delta e J, ele vai ser igual à combinação dos estados I e estado J, tá? Aí vamos para a prática. Nos problemas que a gente vai trabalhar, que são vigas e pórticos, em geral a gente vai desprezar esse termo e esse termo. Então a gente vai ficar com o nosso delta IJ como sendo a combinação de MI, MJ sobre EI, dx. E aí vem o que eu gosto sempre de dizer nas turmas, né? Parece que é para tirar onda, mas não é para tirar onda, não.
Na unidade 1, o que foi que a gente fez? A gente ficou calculando deltas, né? Lembram disso? Na unidade 2, a gente vai calcular uma série de deltas. Tá? Que era a unidade 1, isso aqui é a unidade 2. Aqui é deslocamento, isso aqui é método das forças. Quando a gente chegar no método de deslocamentos, o método de deslocamentos é um conjunto de método das forças, tá? Aí a brincadeira fica ganhando escala, tá? É um negócio que vai exponencialmente crescendo. Só que quando a gente chegar aqui, não se assustem, né? Não é para se assustar, mas assusto, né? Quando chegar nesse nível aqui, a gente já entendeu de um jeito tal que isso aqui fica simples. Bem simples, em tese. Aí, para terminar isso aqui, né? A gente vai ficar com o nosso E, ou seja, o que eu quero saber no final é alguma coisa relativa ao problema hiperestático. Então, o problema hiperestático vai ser igual ao problema isostático que eu criei, mais a combinação dos problemas virtuais que eu criei. Tá? E deixa de conversinha, não sei que hora a gente está, mas vamos partir agora já para nosso primeiro exemplo, tá bom? Alguma dúvida, alguma observação, vocês têm que falar, porque está todo mundo calado, eu estou achando que está todo mundo no outro canto tomando café. E nem me chamam, né? Estamos aqui, Ramon. Beleza, beleza, que bom. Obrigado, Júlio. Então, nosso primeiro exemplo é esse aqui, ó. Calcule o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante e as reações de apoio para esse pórticozinho bonitinho aí. Vocês estão vendo que está engastado no ponto A e engastado no ponto C. Então, qual é a primeira atitude a tomar? Baseado no que eu falei hoje. Hoje e ontem, né? Transformar a estrutura em isostática. Beleza, vamos transformar essa estrutura isostática. Existem muitos caminhos a seguir, tá? Entre os muitos caminhos, a gente vai seguir por um que eu já vou dizer para vocês e sugiro que vocês depois exercitem fazendo os demais em casa. Eu vou pegar este apoio aqui, ó. Este apoio no ponto C e simplesmente vou mandar ele para longe. Então, vou fazer com que esse aqui é nosso, só deixando claro, tá, pessoal? Esse aqui é o nosso E. No nosso E0, o que eu vou fazer é justamente retirar o engaste no ponto, ou do ponto C. Retirar o engaste do ponto C. E aí a nossa estrutura vai ficar como? Vamos lá. A gente vai criar o que a gente chama de estado de carregamento externo. Ou, vulgo, E0. Como vai ficar o nosso E0? Simples assim. Está engastado neste ponto e está livre aqui. Tá? O carregamento externo vou colocar. Aí pensem o seguinte, no estado de carregamento externo, a única força atuante é a própria força externa. Que nesse caso aqui era quanto? Acho que era 5 toneladas força por metro. Então, estou recobrando aqui, ó, 5 toneladas força por metro. O que é que eu vou fazer com isso? Vou resolver o problema, tá? O que é resolver o problema? Calcular quais são as reações de apoio e o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Ok, pessoal? Depois disso, o que é que eu vou fazer? Vou para cá, tá? Para ficar uma ordem bonitinha para vocês. Vou fazer, de novo, agora o estado, ou os estados, né? Estados de carregamento virtuais. Só para organizar o quadro, eu vou colocar nesse primeiro aqui só o E1, tá? Mas no caso seria E1, E2 e E3, os estados, tá? Então, esses estados aqui, estou falando desses valores. Só que nesse quadro aqui, vamos resumir, é o E1. Quem é o E1? Aí volta para cá. Ó.
é a mesma estrutura. Então, vou desenhar ela aqui. Deixa eu ver se consigo dar Ctrl+C, Ctrl+V. Senão a gente já ganha um tempinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que ter feito bem retinho, né? Para dar Ctrl+C, Ctrl+V, faço um negócio decente, né, professor? Aí eu pergunto a vocês, qual é o carregamento atuante no estado de carregamento virtual E1? Tá do mesmo jeito, amarelinho. Momento a carga na horizontal ou É vertical? um A gente que Isso, escolhe. exatamente. Aí a gente que escolhe. Eu vou dizer que é, seguindo a ideia do Luigi, eu vou dizer que é um momento, tá? Vou chamar aqui de 1. É virtual e é unitário, tá bom? Então aplica esse momento unitário. Quem é o E2? Eu vou fazer agora aqui, tá? Dá para copiar tudo isso aqui, não? Olha que beleza, dá assim, ó. Não, mas vai ficar com... Vai ser assim. Aí já vai ser o dever de casa de vocês hoje, né? Tá aqui. Estado de carregamento virtual é 2. Coxambrando aqui. Quem vai ser o carregamento? Assim, a estrutura é sempre a mesma. Ou seja, sempre a mesma estrutura que você construiu. Ou seja, você desfez alguns apoios, repete o que tem lá. E qual é o carregamento externo aqui? Poxa, se não é um, eu botei um momento, aqui eu posso botar ou a força horizontal ou a força vertical. Vou botar aqui a força horizontal. Qual o valor dela, Luiz? Qual o valor dessa força que eu vou colocar aqui? Unitária, né? Luig. É 1. E para terminar, né? Vamos fazer o último, que é o estado de carregamento virtual é 3. Qual é o E3? É uma carga. Agora eu já coloquei o momento, já coloquei a força horizontal, tenho que colocar agora uma força vertical unitária. Resolvendo esses 4 probleminhas, tá? A gente está resolvendo aqueles que são os problemas que vão resolver o nosso problema inicial. Então a gente vai encontrar que o nosso E vai ser igual a E0 mais x1 é 1 mais x2 é 2 mais x3 é 3. Tá bom? Então vamos calcular quais são as reações de apoio, o diagrama de vetor e o diagrama de força cortante para cada um desses 4 problemas. Depois disso, a gente vai calcular quais são os coeficientes delta e j. Para que x2 e x3, que são as incógnitas do nosso problema. Ok, pessoal? A gente ainda tem um tempo justamente. Por que eu tirei esse apoio no ponto C? Porque o grau de GI igual a 0 e um GE igual a 3. Ou seja, eu tenho 6 reações, só tenho 3 a 4.
VA. Não, VA é ruim, perdão. Vou chamar isso aqui de YA. Vou chamar isso aqui de XA. E vou chamar isso aqui de ZA. Tá bom, pessoal? Só para ficar relativo à direção dos eixos cartesianos, tá? Obviamente, vocês estão percebendo que eu estou adotando um eixo cartesiano x para a direita, y para cima, e z subindo no plano do quadro, né? Saindo do plano do quadro. Então, como eu obtenho esses valores a partir das equações da estática? Eu vou fazer isso aqui, mas a gente não precisa mais fazer, porque você já passou do mecânica 1, mas como a gente tem um tempinho, eu achei que a gente ia terminar aqui e ia dizer, façam em casa, mas a gente ainda tem 6 minutos para fazer. Tá? Somatório de força na direção x igual a zero. Quais são as forças que eu tenho em x aqui? XA igual a zero. Somatório de força na direção y igual a zero. Quais são as forças que eu tenho em y? Eu tenho YA igual a 5 vezes 8. Acho que é 8, tá? É o mesmo probleminha que a gente fez lá atrás. Só mudei que ela era apoiada, agora é bem gastada. E eu quero justamente fazer a comparação. Se não fazer a comparação, traz as respostas daqui e lá. Então, 5 vezes 8. Não me deixem fazer conta, mas eu acho que é 40 tonelada-força. E somatório de momento em torno do ponto, em dizer, em torno do ponto A é igual a zero. Então, quem faz momento em relação ao ponto A? A força de 5. 5 vezes 8. Vezes 8 dividido por 2. É o momento dessa força concentrada equivalente em relação ao ponto A. Ok? Está girando, entrando no plano do quadro. Então, vou dizer que isso aqui é negativo. Mais ZA. Daqui eu tiro que ZA é igual a 160. 5 vezes 8 vezes 4. 160. 160. Isso, 160 tonelada-força vezes metro. Obrigado, Renato. Então, já sei quem são as reações de apoio. XA, YA e ZA. O que é que eu posso fazer? Fazer o diagrama de corpo livre. Vocês querem que eu faça o diagrama? Eu vou fazer. É a primeira vez, né? Primeira vez a gente faz. Então, fica assim o diagrama de corpo livre. Ó. Diagrama de corpo livre. Essa reação aqui é de 160. Tem uma carguinha externa aqui de 5. Então, de acordo com esse diagrama de corpo livre, eu posso fazer agora. Qual é o diagrama de momento fletor, que é o que me interessa mais nesse problema. Veja a pergunta lá atrás. E qual é o diagrama de esforço cortante? Horrível, né? Deixa eu só apagar um pouquinho. Dá para fazer em tamanho real, né? Que tem as... eu nem me liguei, ó. A zona. Deixa para a próxima. Esse tempo tá acabando, né? Mas dá para fazer bonitinho, ó. Tipo assim, são 4 quadradinhos. Fazer assim, ó. 4, 8, 3. Ó, fica bonitinho. Beleza? Então, vamos traçar agora qual é o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Vou ser bem redundante, tá, pessoal? Para o E, 0. Para o E, 0. Então, como é que fica o diagrama de momento fletor dessa estrutura? Me diga aí, Raul, como é que fica? Quanto é o momento fletor nessa primeira seção? Aqui no ponto A. Raul tá aí? Opa, tô aqui. Diga aí, Charles, quanto é que fica o momento fletor nessa primeira seção? Quanto é o momento fletor aqui?
nessa seção? Esse é o momento que foi 160. calculado na Isso. reação. Quanto é? 160. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo porque está comprimindo o bordo inferior. Isso. Então, esse momento fletor aqui, vou usar amarelo, tá? É de Isso. 160. Vou desenhar aqui, ó. 160. Quanto é o momento fletor? No pilar. Todinho. Você acionar qualquer seção do pilar, né, qualquer seção que você fizer desse pilar e olhar para baixo, não tem nada no diagrama do corpo livre. Logo, no pilar, o momento fletor é 0. Então, ele termina com um momento fletor igual a 0 aqui, ó, no inicinho da viga. E vai até 160. Você vai tracejar isso aqui. Tracejo, bonitinho assim. E espero. Vou agora para cá. Quanto é o esforço cortante nesse ponto? Seciona a peça aqui, olha à esquerda. Quem provoca esforço cortante é... Quanto é que dá esforço cortante aqui, Alisson? Oi, professor. Opa! Rapaziada. Qual? Desculpa. Esforço cortante aqui. Na seção imediatamente ao lado do... Aqui, ó. 40, positivo. Exato, 40 positivo. Aqui é 40. Quanto é o esforço cortante aqui agora, no limite final? É, 40 menos a carga distribuída, é isso? É isso, que vai dar quanto? 0. Só olhar à direita da seção. 0. 0. Pronto. Sai de 40 e vou até 0, tá bom? Quanto é o esforço cortante no pilar? De novo, seccionei aqui, olhei para baixo, não tem nada. Então, o esforço cortante aqui todinho é 0 também. Se eu tenho uma carga distribuída constante, meu esforço cortante é o quê? Vou tentar fazer uma Triângulo. pessoal. Ele é linear, né? Então, vai ser o quê? Paulo, qual é a cara do momento fletor? Paulo Silas. Aí eu tô aqui. Do momento vai Oi? ser só uma parábola, né? No caso aí. A cara do momento. Ah, uma parábola, exato. Que ponto? Como assim? Qual a pergunta você disse? Ou seja, qual é o ponto onde o cortante é nulo? Onde o cortante vai ser nulo? Peraí, deixa eu ver aqui. Uhum. Não sei dizer. Só se for. O cortante é nulo aqui, ó. Chega no ponto de máximo dela, chega... O ponto de zero mesmo. máximo dela chega aqui no ponto da É porque no caso ela não corta não corta o eixo, né? aqui nesse ponto da esquina, né? Da ligação da viga com o pilar. Aí vocês continuam agora. Vamos fazer agora. Façam agora os diagramas para o estado virtual. É 1, é 2 e é 3. Calcular quais são os diagramas de corpo livre. E aí apresentar esses valores. Por que eu preciso deles? Primeiro que eu preciso, porque eu vou calcular os termos delta e j. Tá? Começo a fazer isso amanhã. E depois, porque no final, para eu calcular a estrutura inicial, eu tenho que conhecer todas as estruturas intermediárias.
Bom, pessoal, deixem só eu fazer uma chamada agora. Hoje o público está baixo, tá? Eu vou gravar essa aula e vou postar, assim, tá gravada, né, obviamente, eu espero. Mas eu vou postar assim que possível no YouTube e também vai estar no G-Drive, para quem não assistiu, tá bom? E vou colocar também a lousa digital. Pessoal, um bom dia para todos. Desculpem aí ter atravessado um pouquinho o tempo.